Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá? Sim, Kézia. Nossa, eu estava brigando aqui com o microfone. Obrigada, gente. Neida, vamos falar um pouquinho? Neida é minha, hein? Deixa a Kézia acabar a fala dela, que ela estava falando, depois eu falo. Então, pode gente, falar, Kézia. Então, só para me esclarecer um negócio aqui, gente, eu não estava falando nada contra a federação, nem contra os artesãos, eu estava fazendo uma reflexão que precisa ser feita, porque eu sou militante de economia solidária, sou artesã, professora, desde os meus 14 anos que eu dou aula de artesanato. E aí, só para esclarecer, porque eu já estou recebendo bombardeios de mensagens aqui, o pessoal está bravo comigo, porque eu estou falando do artesanato. Não, tá, gente? Nem estou falando nada sobre federação, isso é outro papo, outra conversa. O assunto da live da Rossandra hoje era a questão do gerenciamento de projeto, e é um assunto que é pertinente e importante para todos. Eu acho que a gente precisa sentar e conversar mais, principalmente as pessoas que trabalham de forma coletiva e associada, porque o associativo, para você poder receber recurso, para você poder receber investimento, assessoria, tanto da parceria pública quanto da parceria privada, é necessário que você esteja participante, né? E esteja com o CNPJ, ou quando você faz isso através da cultura, você precisa estabelecer alguns tipos de desenvolver algumas ações que a gente, enquanto artesã, enquanto alimentação, enquanto cultura, enquanto esporte, qualquer que seja a sua área de atuação, a gente não consegue aprender isso apenas na vivência. Você pode ser uma ótima artesã, maravilhosa, linda, né? Ter a sua associação de artesanato é uma das coisas que eu falo aqui. Eu conheço 300 associações de artesanato e conto nos dedos qual delas recebem recurso e gerenciam sozinhas esse recurso. E isso não é um problema só de quem está hoje participando da Lei Aldir Blanc ou dos recursos de auxílio da cultura e do artesanato. Isso é um problema antigo. Ontem, na semana passada, a gente teve uma reunião com o prefeito aqui do meu município e ontem eu tive uma reunião lá na prefeitura para tratar sobre economia solidária, onde a gente tem várias entidades, de catadores, de pesca, de alimentação, entidades de assessoria e fomento, que são para assessorar pessoas, de artesanato. A gente tem várias entidades jurídicas. E tem os empreendimentos informais, que a nossa lei da economia solidária dá o direito que esses empreendimentos, mesmo sem CNPJ e formalização de entidade, sejam assessorados pela política pública. E aí, a gente conseguiu perceber que, por exemplo, durante o governo, a mudança de governo, as associações e os grupos, eles todos estavam com as suas documentações totalmente desregularizadas. Porque quando tinha alguém da prefeitura que ajudava a fazer a eleição, o estatuto, as mudanças estatutárias, levar o papel, fazer a prestação de conta do recurso que eles recebiam da CELO, da Vale, da prefeitura, de uma emenda parlamentar, da Bianco Reis, que aqui na Serra tem muitas empresas, essas entidades andavam direitinho. Mas depois que saía a pessoa, todas elas ficavam à mercê. A mesma coisa aconteceu agora durante esse período da pandemia. A gente chegou a ter, por exemplo, artistas, pessoas da área cultural... Eu quase estou entendendo o que ela está falando. O microfone está... Está dando para ouvir? Está dando eco, sua voz. Não estou te entendendo direito. Quem não está me ouvindo? Posso dar uma sugestão para diminuir o eco? É fácil. O som que você está ouvindo em algum dispositivo celular, ele tem que ser bem baixinho para poder o seu microfone não receber esse som de volta, tá? Então você pode abaixar assim. O que você está ouvindo tem que estar um pouco mais baixo para a tua voz ser mais alta que o microfone. Melhorou? É um dispositivo que está aberto, tá bom?
Melhorou agora? Excelente. Melhorou? Então, desculpa aí, gente. E aí, gente, quando a gente fala sobre gestão de projeto, a gente está falando justamente sobre isso. Muitos de nós não sabem buscar, garimpar, como eu costumo falar aqui, recurso, e aí a gente acha que é só receber o recurso. Quando recebe, a gente não tem condições de fazer uma prestação de conta, a gente não sabe como a gente tem que se portar diante da execução desse projeto, e é justamente sobre isso, eu acho que a Rosana chamou hoje esse bate-papo, né, Rosana? Para discutir um pouquinho sobre isso. Acredito que ela me convidou justamente pela minha experiência. Eu não gerencio o projeto, né? Eu não sou gerente de projeto formada. A minha graduação, o meu curso que eu fiz foi em teologia, né? Mas eu escrevo o projeto, apesar de eu não saber, por exemplo, fazer uma planilha de Excel. Vocês sabiam disso? Né? Eu faço uma prestação de conta, faço minhas prestações de conta, né? Totalmente. E sou uma das pessoas que, há muitos anos, dentro da economia solidária, eu me lido para que os nossos empreendimentos recebam a educação popular e entendam esse processo, para que a gente não fique refém, né, de outras pessoas, ou para que a gente não surge não só o nosso nome, mas também toda uma representação. Porque quando uma entidade ela recebe um recurso, né, de um determinado setor, por exemplo, privado, a Associação de Artesanato da Lagoa tal, recebeu um recurso da CELO, e essa associação, ela não faz uma prestação de conta de forma correta, ela não apresenta ali o seu projeto de forma correta, todo esse segmento fica num alerta vermelho, né? Porque passa a dizer que aquele segmento não tem condições de receber esse recurso. Então, é muito importante que a gente passe a discutir isso. E mais importante ainda, como eu digo na Economia Solidária, e fiz isso hoje, né? Hoje à tarde eu estive na 10, numa reunião, é que os segmentos que dependem de recurso, né, passem também a solicitar a educação para a manutenção desses recursos, né? Para que a gente não dependa, por exemplo, de que alguém de fora venha, por exemplo, fazer a vistoria no plano de trabalho, que é de um recurso que a gente recebeu, né? Que a gente entenda minimamente o que a gente está fazendo. E mais, né, que as entidades e os empreendedores, os trabalhadores, vamos dizer assim, né? Não só da área da cultura, mas a gente tem também os educadores populares dentro desses movimentos, também passem a discutir junto ao poder público a manutenção e o investimento nessa educação para o fortalecimento das iniciativas. A gente ouve muito, gente, está direto, tem na internet. Aprenda a gerenciar seu projeto, aprenda a gerenciar seu projeto. Aí você entra naquela live, o cara te dá lá vamos dizer assim, passa o mel na sua boca e depois ele vem com um negócio que você tem que se inscrever e tem que pagar para você aprender o gerenciamento de projeto. Quando que, na verdade, a gente poderia muito bem, hoje, ter um setor voltado para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento dessas entidades, dessas iniciativas, né? Aonde a gente pudesse receber essa formação de forma gratuita, para que a gente pudesse até gerar mais renda e mais trabalho. Foi isso que a Rosana quis trazer hoje, a dificuldade, né, de você gerenciar um projeto, de você saber o que é um plano de trabalho, de você saber como que você pesquisa um IDH para você colocar no seu projeto e conseguir ganhar mais pontos para escrever o seu projeto. E aí, para me encerrar aqui minha fala, eu vou falar bem rapidamente sobre o projeto Semearte, né? O Google lançou em 2019, no início de 2020, início de 2020, um projeto chamado Potência Feminina. É um projeto para todo o Brasil, né, num valor de 380 mil, e tinha a doação de R$200 mil em capital semente para negócios e iniciativas lideradas por mulheres. E aí, o Semearte não tem CNPJ, tá? Nós não somos uma entidade jurídica como CNPJ. Como eu faço parte da Economia Solidária, a Economia Solidária tem uma prática chamada Entidade de Assessoria e Fomento. Então, eu pedi para uma entidade que me assessora
para que é o Ateliê de Ideias do Território do Bem. Quem não conhece, procure conhecer, né? Que é maravilhoso o trabalho deles. Eles nos assessoram para que eles pudessem emprestar o CNPJ para a gente pudesse fazer o projeto. E aí eu recebi a notícia assim da Leonora, que a gente também vai escrever esse projeto para o nosso território. Falei, ops, a mulher é fera, gente. Hoje o Ateliê de Ideias gerencia 68 contas de projetos sociais, de recursos que eles recebem de parceria público-privada e muitas delas internacionais, tá? Aquelas mulherzinhas que tem ali pequenininhas são fera. Aí eu falei, poxa, né? Ela falou, mas faz o seguinte, escreve o projeto, faz tudo, deixa só a planilha de cursos que eu vou te ajudar, porque como eu falei com vocês, eu não sei nem digitar direito, eu digito com 2 dedos e nem sei mexer com Excel. E aí a gente fez esse projeto, eu escrevi o projeto. E aí, o que ganha um projeto, né? É o índice humano da comunidade ou da categoria que você está representando, né? No meu caso, ali, o que interessava para eles eram os índices voltados para as mulheres, né? Aqui da Grande Vitória. E o seu plano de trabalho, entende? O que você vai fazer com aquele dinheiro? Qual é a sua pretensão? Quais são aí tem o cronograma, quanto tempo? Tudo isso ponto a ponto. A gente chama de edital. A ADERES tem feito muito isso agora para as feiras, e a maioria das pessoas se inscreve lá sem saber que tem uma pontuação. Né? Nos editais da ADERES tem uma pontuação, porque a gente tem curadoria da economia solidária, e eu sei que tem uma pontuação, criatividade, meio ambiente, tudo isso tem. E aí é a mesma coisa. E eu contei a história das mulheres aqui, eu contei a história e apresentei uma proposta. E o mais legal disso tudo foi assim, mesmo eu fiquei orgulhosa demais, porque a Leonora escreveu o projeto do ateliê e eu escrevi o daqui, né? E a gente passou, e o Território do Bem, mesmo com 60 e poucas contas e muitos anos de experiência, prêmios do ABM, casa para receber gente de outros países que vêm para lá estudar o Território do Bem, eles não passaram e a gente passou. E hoje a gente gerencia, né, eu e as meninas aqui, um projeto de um recurso bem alto, né, bem complicado, porque é uma entidade internacional, mas a gente fez isso porque lá atrás, na economia solidária, bem lá atrás, tinha um projeto chamado CEPES, que era para a educação popular. E esse projeto ensinava os empreendimentos de economia solidária, o que era um plano estratégico, o que era um plano de trabalho, o que era uma prestação de conta. E aquilo que eu aprendi lá atrás, eu repliquei aqui no projeto, e hoje a gente já está no segundo projeto internacional, porque além dessa parceria em 2018, nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação Comunitária, que era um prêmio da Brasil Foundation, tá? E que é assim também, gente. Eu estava aqui num site e vi um negócio. Brasil Foundation premia iniciativas comunitárias. Eu falei, eu moro numa comunidade, eu tenho iniciativa aqui. Deixa eu ver se esse negócio me cabe, né? Eu achei que o negócio me cabia. Joguei verde e colhi maduro, fatiado e, ó, gratinado por cima, todo para comer. E é isso que eu acho que a gente precisa buscar. Se a gente não consegue do poder público, a gente pode tentar da iniciativa privada. Talvez criar um coletivo de iniciativas para solicitar esse tipo de capacitação, né? A gente já ganhou aqui, por exemplo, eu já participei da Ativo Consultoria, que é caríssimo, né? Uma capacitação para gerenciamento de projeto. É caríssimo. Mas, assim, eles doaram para diversas entidades. E a gente precisa entender que se a gente não tiver um objetivo social, entendeu? Às vezes a gente é só mais uma associação, sabe? Se a gente não tem ali É por isso que o SEMEARTE não tem hoje CNPJ. Porque eu não quero criar um CNPJ para dizer que eu tenho um CNPJ e receber esse recurso, porque as mulheres que eu tinha aqui no projeto e que eu tenho hoje não têm condições de gerenciar vários projetos junto comigo. Então, eu sei que isso vai pesar para elas, né? Vai ser difícil. Mas, por isso, a gente ainda está nesse processo ligado ao ateliê de ideias. Mas quem faz o gerenciamento hoje já é a gente, que a gente já aprendeu nessa caminhada. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é isso que a Rossanda queria falar um pouco, né? Por isso que ela me chamou, para dizer um pouco do quanto que é importante que a gente se una nesse sentido. Porque, por exemplo, a economia solidária, apesar de ser mal vista por muita gente,
A gente tem edital que dá dinheiro, vai abrir agora, que dá recurso para os empreendimentos poderem comprar equipamento, para os empreendimentos pagarem a custeio de água, luz e dos seus ambientes, das suas lojas, para quem tem loja, dos seus ateliê, para quem tem ateliê. E aí eu pergunto, aqui algumas meninas falam comigo, né? Que para quem tem o CNPJ, qual é o tipo de suporte financeiro que vocês conseguem garimpar? Quantos aqui têm um recurso, aporte financeiro de uma empresa ou do poder público? Né? Consegue receber uma emenda parlamentar? Porque esse deve ser o foco. Quando a gente fala sobre associação beneficente, a associação não pode ser ela nem tem, como eu costumo também falar, eu acho que a gente vai conversar disso mais vezes, ela nem pode vender, por exemplo. Se vocês não sabem, a associação ela não pode ter fins lucrativos, ela não pode vender. Tá? Um dos motivos pelo qual o SEMEARTE também, os empreendimentos do SEMEARTE não têm CNPJ. Se o foco do SEMEARTE é ganhar dinheiro com o artesanato, como que eu vou montar uma associação de artesanato se eu não posso pagar nota fiscal com ela? Entende? Uma cooperativa no Espírito Santo praticamente é suicídio. O Rio Grande do Sul tem uma outra legislação, por exemplo, que permite que as pessoas lá tenham cooperativa, eles são isentos de muitos impostos. O Espírito Santo tem um dos mais altos do Brasil. Tá? E as cooperativas aqui não conseguem sobreviver. A gente tem o caso da Superconfex, que era uma cooperativa, do Bem Arte Moda, que era uma cooperativa, e que tiveram ou que se distinguir e voltar a ser sem CNPJ, ou tiveram que virar empresa, porque é muito mais fácil um grupo de mulheres virar uma empresa do que ela virar uma cooperativa e serem todas associadas, todas donas desse negócio, como prega a economia solidária. Então, aqui, por exemplo, eu, com todo respeito, eu não falei que ninguém ia fazer associação de artesanato, eu já falei. Para quê? Qual o motivo? Vocês precisam de máquina, precisam de equipamento, precisam de local para vender, vocês precisam disso. Quem vai dar nota fiscal? Quem vai escrever o projeto? Se a gente aqui só é artesã e só quer vender artesanato, a gente não pode abrir uma... E a gente precisa de tudo isso, a gente não pode abrir uma associação com esse vínculo. Então, hoje a nossa luta, por exemplo, é mudar a legislação do cooperativismo no Espírito Santo para que a gente possa abrir uma cooperativa e assim sim, a gente pode produzir, receber recurso, receber equipamento, receber aporte do governo federal, receber aporte de empresa e ainda comercializar os nossos produtos. Desculpa, gente, eu ter me estendido, mas é porque o assunto ele é muito complexo, né? Ele tem muitos veios no meio disso, né? E aí precisa muito que a gente se reúna e discuta. Hoje eu falo para vocês que eu conheço hoje, na Serra, eu conheço 12 associações que estão todas elas com as suas documentações ferradas, tá? Aí vai o nome vai para a Receita Federal, a pessoa fica como é que fala? Certidão negativa, né? Na Receita. Se a pessoa botar o nome dessa pessoa no Google, de presidente de associação, vai aparecer lá que ele tem omissão de receita, né? E aí as pessoas às vezes nem sabem. Nem sabem. Uma pessoa pediu para fazer uma pergunta, pode fazer, Luciana. É a Luciana, né, que falou? É sim. Kézia. Pode falar. Olha, assim, parabéns. Estou tendo uma aula aqui. Acho que nós deveríamos ter uma live só com você, assim, para explicar todas essas fundamentações jurídicas do artesanato. Eu formei, né, digamos assim, o coletivo Pimenta Nativa a partir de uma condicionante da Petrobras. Eu caí crua, né, dentro do grupo do Pimenta Nativa, porque a gente mora na Foz, assim, igual a Ildete, que tem esse trabalho lindo, sou fã do trabalho de Ildete, mas tinha uma condicionante, nós tínhamos que aplicar uma parte do recurso. Não, desculpa. Essa condicionante vinha para ser aplicada em um projeto que fosse autossustentável, né, para a comunidade. Então, eu tive a ideia de vender o produto Regência, porque nós aqui temos a confecção Tamar, que vende aquelas camisetas lindas, né, do projeto Tamar, mas não vende produto Regência, vende as tartarugas. E aí eu tive a ideia, por que não vender o produto Regência? E foi uma época que as costureiras algumas delas estavam sendo
vinculada da confecção Tamar. Então, nós tínhamos a mão de obra e a gente teria o recurso para montar esse grupo coletivo. E nós montamos. Eu não entendia nada de costura, entendo bem pouco hoje, mas o meu grande desafio era formar o grupo e que o grupo caminhasse sozinho, sabe? Que ele caminhasse sozinho. Não foi isso que aconteceu. O grupo hoje, ele existe, a gente trabalha um pouco da violência doméstica também, mas eu não consigo ninguém para tocar o grupo, sabe? Sem mim, porque eu só idealizei, mas eu não quis essa responsabilidade. E eu estou aprendendo, assim, a duras penas, toda essa questão. Então, o Pimenta hoje, por exemplo, ele é associado à arte, que é uma associação de artesãos e semiários de regência e adjacentes. Então, assim, tudo que nós precisamos de nota, nós pagamos uma taxa, né, de 6% para serem liberadas essas notas fiscais, se a gente quiser participar de algum edital, então, é tudo via arte. O Pimenta Nativa, por exemplo, ele não tem o CNPJ. Nós temos esses grupos de mulheres, a gente participa de feiras, mas nós queríamos essa autonomia, né? E aí eu escuto você falando, dando essa aula, eu fico um pouco apreensiva, assim, porque nós gostaríamos muito, assim, quanto grupo, ter uma independência da arte, né? Então, um grupo que agrega mais de 12 grupos produtivos dentro de regência. Esses grupos, eles produzem quase que estritamente para o Tamar. Então, vão desde as miçangas, desde as bijuterias com miçangas e penas indígenas até a tartaruguinha de areia que é vendida no aeroporto. Pimenta Nativa, ele foge um pouco disso, ele vende especificamente o produto regência, mas por uma questão jurídica, a gente está dentro da arte. Então, nesse contexto, não seria bacana a gente desvincular, seria melhor a gente se manter, então, filiado à arte, é isso? Então, assim, no supetão, é difícil eu analisar para você do fundo do meu coração, tá? Vou ser sincero. Por que nós temos, presta atenção, por que nós temos um vínculo com um ateliê? Já somos vinculados a outras entidades de assessoria e fomento, por exemplo, o CBDH é uma entidade de assessoria e fomento, a Caritas é uma entidade de assessoria e fomento, o Instituto GG5 em Vila Velha é uma entidade de assessoria e fomento, né? Por que nós somos vinculados a essas entidades? Porque essas entidades, na verdade, elas não fazem trabalhos artesanais. Elas são entidades de assessoria. Ou seja, elas mantêm ali no seu quadro contador, pessoa jurídica, dependendo do que for, por exemplo, se precisar de assistente social, elas estão ali para assessorar iniciativas, né, populares. Por exemplo, o CBDH, ele assessora desde iniciativas como a nossa de geração de renda, a iniciativas de direito, grupo de LGBTS, grupo de mulheres negras, etc. O ateliê de Neia já trabalha o desenvolvimento econômico. Então, eles trabalham desde grupos da área de cultura, de comunicação visual, até grupos de alimentação. Eles têm fábrica de bloco ecológico, eles têm um grupo que constrói as casas lá no território do bem com o tijolo ecológico, cozinha saudável, que é o bem nutrir, e eles são vários grupos diferentes. Um deles é os empreendimentos, né? Todos os empreendimentos, que aqui tem vários, bem Artimóvel, todos os empreendimentos que estão no SEMEAR. Por isso, o ateliê de ideias e, por exemplo, a Caritas são entidades que a gente sempre busca para nos dar essa assessoria, porque nós não chocamos nos interesses. O ateliê de ideias, ele pode apoiar um outro grupo de artesanato, ele vai dar assessoria para uma outra iniciativa, mas ele, ateliê de ideias, não depende de vender o artesanato, ou de vender confecção, ou de vender bloco para ele sobreviver. Entende? Hoje o ateliê é uma OCIP, ele como que eu vou te explicar? Ele é patrocinado por organizações internacionais que patrocinam o ateliê para que ele possa promover iniciativas de desenvolvimento nas periferias. São diferentes, então eu tive que saber conversar um pouco mais com você para saber. E aqui a gente tem outro condicionante. Todas as mulheres que estão na liderança, nas coordenações dos empreendimentos do SEMEAR, que poderiam estar numa diretoria, todas elas são mães, na sua maioria mães de família, sem formação acadêmica ou de faculdade, como é o meu caso, entendeu? E sem
vida estrutural financeira, né? Diferente de muita gente que pega um carro, entra no seu carro, que já tem os filhos criados, que já tem uma vida financeira estabilizada, né? Que tem muito tempo para ficar aí nessa dedicação, que é muita quando você está à frente de uma associação ou de uma entidade cooperativa, qualquer que seja, tá? E aí você tem que entender que para você poder criar uma entidade, durante 2 anos, pela nova legislação 3019, você não pode receber recurso público, tá? Para alguns editais privados, você consegue receber por 1 mês. Para outros editais, você tem que ter selo de utilidade pública no seu município, ou estadual, como, né, alguns projetos pedem. A CELOL, por exemplo, vai abrir agora, ela pede municipal. Você tem que ter 6 meses de existência para você conseguir receber esse selo de utilidade pública na Câmara. Então, tem todo um histórico, até você dizer, sou uma entidade, sou uma personalidade jurídica, para que você possa chegar a usufruir disso. E quando alguém pede para você abrir uma associação, né, eles não te contam essa história. Eles não te contam todo esse caminho das pedras de joelho que você vai ter que passar. Então, eu sei que as minhas mulheres não têm condições disso. Eu sei que elas dependem de vender o seu artesanato, de vender sua alimentação, de produzir o seu produto manual, né, ou de prestar o seu serviço, que a gente também tem empreendimento de prestação de serviço aqui, para que elas possam comer, para que elas possam sobreviver. Então, por isso que a minha opção foi outra. Então, eu preciso conversar mais particular com você, às vezes até chamar uma outra pessoa, né? Um outro educador popular, a Leonora mesmo, a Denise lá do ateliê, a Irani, algumas pessoas que nos auxiliam aqui, para que elas possam ouvir sua história e até te ajudar. Por exemplo, a Leonora é uma pessoa que pode te dar uma força enorme, até porque ela gosta da causa também, né? Nesse sentido. Mas é importante saber, principalmente vereador, político, presidente de diversas coisas, quem depende de associação para poder fazer seu nome, nossa, é direto, falando, outra entidade que eu vou te dar uma emenda, mas ele não te conta, por exemplo, que ele pode te dar emenda, mas que o prefeito da cidade tem que assinar a emenda, ou que a PGR lá no estado vai ter que aprovar essa emenda primeiro. E aí a conta dessa associação, do contador, da papelada, de tudo que você precisa, vai ficar na conta sua e das mulheres com quem você representa. Então, a entidade, muitas vezes, pode não resolver o seu problema, entendeu? Pode resolver, entre aspas, ainda tem outra coisa. Se for edital, por exemplo, do ADES, também eu já vi em palestras. Gente, abre uma entidade, porque você participar do edital da ADES e ganhar maquinário, mas aí eu te conto que tem um edital. Né? Que, por exemplo, na economia solidária tem um conselho estadual que é deliberativo, você pode passar no edital e que eu, como conselheira, posso ir lá e abrir um processo e falar que eu não considero você uma entidade da economia solidária. Então, essa historinha que está nas entrelinhas, gente, é o que preocupa. E é o que não é contado para a gente, entende? A gente tem que entender qual é o nosso papel. A gente está se alimentando do pasto, entendeu? Né? Para baixar o capim ou para a gente virar o prato principal depois. É isso que a gente tem que pensar. Sabe? Se eu tenho uma federação, eu preciso de associações para essa federação. Né? E agora, gente, deixa claro, não estou falando sobre associação de federação de artesanato, pelo amor de Deus, eu quero que mais gente brigando comigo em relação a nada, tá? Pelo amor de Jesus. Mas estou falando de forma geral. Para quem não sabe, não existe nenhuma legislação, não existe lei de regulamentação de federações, nem de artesanato, nem de associação de moradores, nem federação de nada, só tem para a lei de federação de futebol. A mesma lei e os mesmos direitos horizontais que uma associação tem, a federação também tem. A lei é tão rígida que ela ainda diz o seguinte, que uma federação não pode sequer se envolver nas eleições de um associado. Tá? E aí, se eu quero ter uma federação, é óbvio, eu quero ter uma federação de confecções do município da Serra. Que eu quero ser toda poderosa da Federação das Confecções do município da Serra. Que eu quero receber emenda parlamentar, porque eu quero um cargo lá no gabinete do deputado tal, porque eu vou falar para ele que eu tenho um monte de associação federada e ele vai me dar esse cargo. Eu vou viver bem na minha vida, mas aí eu pergunto, eu preciso disso, então eu vou incentivar as pessoas a fazerem essa federação. Aí eu faço, por exemplo, uma pergunta que eu fiz hoje para minha amiga pessoal, que é presidente da Federação de Associação de Moradores aqui da Serra, o que a federação dela faz com as associações? Ela tem 198 associações, tem 212 associações federadas
E ela tem 198 que a documentação está toda errada. Mas todo mundo paga a mensalidade em dia. O que a federação traz de volta? Então, todo esse contexto, a gente tem que pensar, se eu quero me filiar uma associação, seja ela associação de bairro, associação de beleza, associação de confecção, o que eu vou dar em troca? Porque o objetivo social da associação, com todo respeito, por exemplo, como eu falo com as meninas aqui, o papel do SEMEAT não pode ser colocar vocês dentro de uma feira 3 vezes no ano. Vocês comem o ano todo. Você não vem para cá para o SEMEAT para você participar de feira 3 vezes no ano, porque aqui a gente tem trabalho o ano todo. O nosso papel tem que ser de sobrevivência e de estruturação dessas iniciativas. Mesmo a gente não tendo CNPJ. Né? E, às vezes, por este motivo, eu penso que esse assunto tem que ser muito mais estabelecido. Eu conheço pessoas que têm uma associação, que sou presidente da associação, né? Que ela nunca participou de uma palestra sobre associativismo. Se você perguntar para ela qual é a lei, né, que estabelece e que cuida da sua associação, ela não sabe. Ela não sabe, por exemplo, que teve recentemente um marco zero, né, do associativismo do terceiro setor e que as barreiras que tinham lá, quando teve a primeira lei do associativismo, elas aumentaram nessa nova legislação, elas não diminuíram, né? Que a gente vem todo de um contexto histórico, né? De um contexto de uma sociedade que fala que o terceiro setor não presta, que só tem gente lá para poder ganhar dinheiro. E aí, com isso, a gente vai se desestruturando. Então, quando a Rossandra fala sobre essa questão de gestão de projeto, é importante que você saiba o que você quer com aquele projeto. Você tem condições de assumir esse projeto? Né? Você tem condições de fazer prestação de conta? Você vai conseguir fazer isso? Né? Porque depois que o seu nome está sujo uma vez, prestem atenção no que eu vou falar. Né? Você fica com o nome sujo muito tempo. É muito difícil e caro para você chegar a limpar a sua barra. E esse nosso bate-papo, ele não pode ficar só nessa conversa, ele tem que partir para uma reflexão de que nós precisamos de mais dessas conversas e precisamos de mais pessoas com mais conhecimento para nos ensinar a pescar, para nos ensinar a garantir a sobrevivência das nossas existências. Você sabe por quê? Que as associações, os grupos e coletivos que fazem artesanato, que fazem confecção, que são catadores de material reciclado, que são pescadores, qualquer que seja a sua iniciativa que você faz, até você, enquanto empreendedor, sozinho e solitário, você está estruturando uma política pública que deveria ser entregue para você totalmente estruturada. Quando você abre uma associação e reúne seus artesãos ali, para poder lutar, para levá-los para a feira, para poder ensinar artesanato, para trazer espaços para eles de novas dinâmicas, você está cumprindo o papel do poder público. Então, o que custa o poder público te munir de poder e de conhecimento para isso? Entende? Porque senão, como eu acabei de falar, a gente está no pasto achando que a gente está diminuindo o mato e, na verdade, a gente está se engordando para ser lanchado da outra vez. Eu fico percebendo, assim, desculpa se eu estiver falando muito, gente, pode me responder, tá? Pode me interromper. Eu fico vendo, essa semana eu fui convidada para participar de uma discussão sobre economia solidária e saúde mental. Para quem não sabe, um dos princípios da economia solidária é o direito à emancipação do trabalho das pessoas que têm vulnerabilidades mentais. Que o trabalho pode deixá-las melhores, porque a própria Bíblia fala que mente desocupada é moradia do diabo, né? Então, a gente sabe que o trabalho, ele empodera, o trabalho, ele liberta pessoas, né? E a gente está vivendo um momento em que o cara que nos devia dar trabalho, né? Ele não nos dá trabalho, a gente se dá esse trabalho e a gente bate palma para o cara vai tirar foto com a gente briga para tirar foto com ele, não é ele que briga para tirar foto com nós, que estamos fazendo o papel dele. Essa que é a realidade. E nessa conversa eu estava falando, por exemplo, sobre quando os CAPs vão para a feira. Temos um espaço para a feira, para o CAPs colocar lá o seu produto, né? Que não é como o meu artesanato, que não é como o artesanato lá que o DES produz lá, que não é como o artesanato da Ruth, não é como o artesanato de todo mundo. É um artesanato que tem uma conotação psicológica, que ele tem uma conotação que volta para o entendimento.
O stand dele não tem um folder, o stand deles não tem lá uma identificação, eles vão lá, tiram foto, ninguém quer saber se aquele usuário do CAPS, se ele voltou para casa bem, se ele teve um acompanhamento, não tem uma propaganda para ele, não tem ali um momento em que é dito que aquela pessoa ela vende um projeto específico para aquilo, né? E aí se diz depois que se fez política pública para a pessoa que tem problemas mentais dentro de uma feira de artesanato, ou de uma feira de economia solidária, de uma feira, né, qualquer que seja, ou de um espaço de comercialização. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Nós somos contabilizados como números, né? O Potência Feminina, que é esse projeto que a gente está gerenciando, a gente capacitou 1.780 e poucas mulheres até o mês passado, né, até o início do mês passado. E aí, dessas 1.000 e poucas mulheres, eu falo para você que toda ficha que eu pego, de 10, 7 fala comigo que é artesanato. Quando eu pergunto o que ela fala comigo que eu faço biscuit. E o meu coração dói de ter que dizer para ela que eu disse para a Sandra hoje, você não é artesã. Todos os dias, eu passo o telefone do artesanato capixaba para umas 10, 20 mulheres. Todo mundo na serra que quer tirar carteirinha, que quer renovar, entra em contato comigo, me pergunta todos os dias. Hoje eu passei para 5 pessoas. Entendeu? Eu falei, entra nesse número aqui que você vai fazer. E muitas retornam falando comigo, falaram que o que eu faço não é artesanato, né? E aí a gente está nessa brincadeirinha aí desde 2019. Quando a pessoa está lá, algumas prefeituras falam assim, e os próprios artesãos falam isso, os artesãos chiques, os mais, né, os que estão no nível maior, mais acima da gente, né, eles falam assim, não, você não é artesanato, você é economia solidária porque você faz biscuit. Não, ele não é economia solidária, porque economia solidária não é o que ele faz. Não importa se ele vende biscuit, se ele é um web designer, se ele vende cigarro, vamos botar aí, tabaco, se ele vende pimenta, se ele vende alface. A economia solidária é a forma como ele gera. Se ele trabalha de forma coletiva e associada, entendeu? Não importa se é artesanato, se é bolsa, ele é economia solidária, né? E aí essas pessoas hoje elas estão desamparadas. Essas mulheres que não estão dentro do Programa Nacional do Artesanato, do PAB brasileiro, aquelas que não foram ouvidas quando foi discutido isso aí, né? Porque eu sou artesã desde meus 14 anos. Eu não recebi e-mail, ninguém me mandou aviso. Por exemplo, quando tem discussão da lei de economia solidária, eu fico sabendo. Do micro e pequeno empreendedorismo também, dos negros, das mulheres, eu fico sabendo de tudo. Porque se chega aqui, a gente abre o Facebook, tá lá, essa discussão ela não foi publicada, né? Pode brigar, falar o que for, não foi. Né? Foi uma discussão por quem tinha interesse no momento. Essas mulheres, elas não sabem disso. Né? A gente tem o SEMEAT que fala para algumas mulheres aqui que elas não são, que elas têm que procurar uma outra política, que elas não podem tirar essa carteirinha, que elas não vão poder colocar isso no KNAI delas, né? Automaticamente elas não podem dar nota fiscal, porque se elas pegarem um serviço para fazer 300 panos de prato, não tem um KNAI para a mulher que pinta tecido. E também não tem para ela o direito de tirar uma carteirinha como artesã, ela não pode ser considerada profissional. Isso vai além da discussão cultural, né? Porque é uma discussão estrutural, é uma discussão que vai para o desenvolvimento econômico e que é papel do poder público gerar para essa mulher também, que é excluída, e não vou dizer que não é com razão, né? Porque com certeza tem que ter o que é artesanato, o que não é, mas o poder público precisa gerar mecanismos para essa pessoa. Porque tem um monte de mulher com esse que não pode estar no parque, que não pode estar na feira, que não pode, que está, vocês acreditam nisso? Que está membro de associação de artesanato. Né? A gente tem a ASAS aqui na Serra, que é um modelo disso. Da ASAS inteira, somente 6 mulheres podem expor uma feira. Então, a gente precisa pensar todo esse passo a passo, entender o que a gente é e para onde a gente quer chegar. Se a gente quer chegar, eu quero me manter, eu quero vender eu quero montar um grupo para mim pegar dinheiro, para me comprar equipamento, mas eu quero vender. Beleza. É só para isso? É para vender? É para ter uma loja? Então, você tem que pensar se você é uma associação, porque a associação não pode ter lucro, né? E para abrir uma cooperativa, você tem que ter um FUNFA. Muito, também. E aí você tem que pensar o que você quer. Por isso a gente tem muitos de nós estão na economia solidária.
né? Porque a nossa lei 8256, ela nos dá essa abertura. Por exemplo, a IUDET, se ela tiver uma entidade, a entidade dela estiver inscrita, tiver no estatuto dela, por exemplo, que ela respeita os princípios da economia solidária, ela pode escrever um projeto, receber um maquinário e fazer a cessão desse maquinário para a Luciana. Mesmo a IUDET sendo lá de Aracruz e a Luciana, por exemplo, sendo de Regência. Por isso que a gente tem essa prática, né? A gente tem essa prática por isso. Porque lá atrás a gente descobriu todas essas coisinhas que eu falei para vocês, que tem nas entrelinhas e que ninguém conta. Quando alguém pedir para vocês abrirem uma entidade, você pergunta para eles quanto que vai dar por mês para vocês pagarem um contador, se tem um contador social, tá bom? Porque não é tão fácil quanto vocês pensam. Quanto a gerenciar projetos, eu acho que a gente pode marcar uma outra conversa. E aí, Rossandra, eu até te falo que eu tenho alguns nomes de pessoas que são feras nisso, tá? Que poderiam contribuir muito. E talvez a gente pensar, por exemplo, em pegar um projeto e destrinchar ele, por exemplo, como que eu escrevo um objetivo para o meu projeto, como que eu escrevo um objetivo geral, o que é o meu plano de trabalho, o que é o meu cronograma. Eu acho que seria muito, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse fazer isso e ajudar outras pessoas, né? Tem dinheiro chegando aí na Secretaria de Cultura do Estado para diversos projetos culturais, artesanato, festa, dança, e etc. E as pessoas podem se inscrever, eu fiquei sabendo ontem, né, que vai ter abertura na cultura, tá bom? Desculpa aí, muita falação, me empolguei um pouco, mas é porque o assunto realmente ele me fascina, não só todas as entrelinhas que a gente tem, mas o quanto que a gente ainda está engatinhando nesse mundo aí, né, do associativismo, do cooperativismo, o mundo das pessoas, né, dessas leis que criam e que a gente muitas vezes nem imagina quantos buraquinhos a gente pode cair quando embarca numa delas. Tá bom? Obrigada aí, gente, pela oportunidade.